Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC, a você que está no nosso canal no YouTube, você que está na rede de rádio também. Hoje nós vamos conversar com o Sargento Borges, presidente da ASPRA aqui no Ceará, ele que já esteve aqui na rede ANC, mas hoje volta com outra posição para falar sobre outros temas, para falar de avanços também e também para falar sobre representatividade. Deixa eu pegar na sua mão para o senhor voltar de novo. Valeu, Quanto Felipe. tempo, seja bem-vindo mais uma vez aqui na nossa casa, satisfação recebê-lo. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar com vocês. A NC que é uma referência no estado e a cada vez mais está crescendo e ampliando para que os cearenses possam ter a qualidade na informação. Perfeito. A Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Ceará faz 65 anos no ano que vem, Isso. 2026. O senhor já tem uma história com a Aspra, né? Antes de chegar à presidência, queria que você começasse falando do trabalho que é desenvolvido pela Aspra aqui no estado, por favor. Primeiro é importante mencionar que eu sou de Crateús, interior do estado, cidade na qual eu tenho um amor profundo. E à época eu associado era um cara inquieto e eu vim em 2010 em Fortaleza para questionar algumas ações, aliás, das faltas de ações da ASPA na minha região. Praticamente ela não existia no trabalho representativo ou de serviço prestado. E o presidente me escalou para ser representante, então eu me tornei representante voluntário. E quando foi em 2011, ocorreu a eleição da ASPRA, que esse presidente, que era o Cabo Sabino, foi candidato à reeleição e eu fui eleito representante regional. E de lá para cá, nós fomos subindo de degrau em degrau até chegar na presidência. Né? Na minha representatividade na região do Sertão de Crateús, eu peguei a associação com 65, 70 associados e em menos de 3 meses nós mais do que dobramos o número de associados e implementamos um serviço que foi assessoria jurídica, na época o doutor Adam, dentre outros tantos trabalhos que nós desenvolvemos na região e sempre participando também aqui em Fortaleza das mobilizações que cabe às lideranças estarem próximas e presentes para que a nossa categoria estivesse sempre fortalecida. Então, fui representante oficialmente em 2011, 2015 fui eleito presidente do Conselho Deliberativo, porque a ASPRA ela tem uma governança, Felipe, que tem os freios e contrapesos, igual Sim. acontece nos governos em geral. A ASPRA tem a diretoria executiva, tem o Conselho Fiscal, que é como se fosse o Tribunal de Contas, que fiscaliza a diretoria executiva, e tem o Conselho Deliberativo, que é como se fosse uma Assembleia Legislativa. Então, em Sim. 2015, fui eleito presidente do Conselho Deliberativo, e quando foi em 2019, eu fui convidado para fazer parte da diretoria executiva e me tornei vice-presidente da ASPRA, numa eleição difícil, que teve chapa que concorreu conosco, e como vice-presidente eu consegui a disponibilidade, que é exatamente não tirar serviço de rua, e comecei a fazer um trabalho mais próximo, tanto das autoridades quanto da nossa tropa, visitando as unidades no interior do estado, na capital. Eu tenho um estilo diferente do nosso ex-presidente, que por acaso hoje é o nosso vice-presidente, que é o subtenente Alisiano, que deixou um legado imensurável na entidade, mais de 20 anos que ele trabalha na condição de diretor. E na época, quando eu assumi a vice-presidência, eu tinha essa missão, tanto de melhorar a comunicação digital da entidade e melhorar a comunicação presencial com os nossos associados e com os não associados que teriam a possibilidade de se tornar, obviamente, associados. Então, à época, até o final do mandato, em abril de 2023, eu já tinha percorrido 171 municípios, 169, 171 municípios, conversando com os nossos policiais e bombeiros militares na fonte, dentro dos quartéis. E já completei 179 municípios visitados, complementando agora na minha gestão na condição de presidente. Então, eu posso dizer que poucos cumpriram, né, essas fases para chegar no patamar de presidente. Obviamente que você não se torna representante almejando ser presidente. Na verdade, se eu for contextualizar a minha história de forma bem Uhum. rápida, eu entrei na Polícia Militar para sair com, no máximo, 5 anos. É tanto que eu passei em outros 5 concursos, mas, como costumo dizer,
quis o destino que eu permanecesse na Corporação Polícia Militar, mesmo tendo outras oportunidades, com o meu mérito intelectual, ter conquistado esses concursos públicos, e só um que eu, de fato, tinha interesse de estar trabalhando, fiz o curso de formação, mas eu fui impedido de tomar posse, que foi no concurso da Polícia Civil. Já tinha comprado distintivo e paletó, mas não pude ter tido a possibilidade de utilizar o distintivo da Polícia Civil. Falando um pouco sobre toda a sua trajetória e identificação com a Aspra, já são mais de 2 anos aí como presidente, 2 anos e meio? 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses. O que que o senhor pode fazer aqui de balanço de avanço, de modernização, de aumento do número de associados também? Como é que o senhor pode escrever aí um balanço do seu mandato até aqui? Rapaz, o tempo eu acho que vai ser pouco aqui, porque desde o início a gente trabalhou de forma muito intensa, com muita energia, para fazer ainda melhor do que o meu antecessor fez, porque é uma obrigação de quem... E é uma responsabilidade. Porque o Elisiane já tinha feito um trabalho espetacular e nós, mesmo tendo um estilo diferente de liderar, eu sabia da minha responsabilidade de não só ampliar o número de associados e de serviços, mas mostrar que o cara lá do interior do estado, de Crateús, mesmo não tendo tanta vivência na capital, eu tinha a competência de desenvolver a associação para chegar no patamar que ela chegou. É tanto que nós somos referência nacional, graças a Deus. Outras associações vêm fazer aqui no Ceará benchmark, né? Vem procurar saber um pouco do nosso trabalho. Aumentamos quase 2.000 associados ao longo desses 2 anos. Aumentamos em uma porcentagem significativa a receita e muitos mais serviços, outros tantos serviços. Por exemplo, nós inauguramos um hotel próprio aqui em Fortaleza. Nós tínhamos uma pousada alugada com 15 apartamentos e compramos com um valor de 2,5 milhões e juntando a reforma e ampliação e investimento total de quase 3 milhões para ter 30 apartamentos para quem vem do interior do estado. E há poucos dias compramos também um imóvel ao lado desse hotel, né, no valor de R$800 mil, já para servir de anexo, ampliação de estacionamento e de ter mais quartos. Agora, no dia 17 de outubro, nós vamos inaugurar nossa Regional Sul, lá em Juazeiro do Norte, tanto para a parte administrativa quanto para prestação de serviço e hospedagem. Ampliamos também a nossa Regional Norte em Sobral. Iniciamos a terraplanagem do nosso clube na cidade de Crateús, que vai ter acesso ao açude, 8.000 metros quadrados. Então, vai ser uma realização de um sonho para aquela região que é carente, inclusive, de lazer, não só para o associado, mas, por que não dizer, para todo cidadão crateuense. E entregamos telemedicina gratuita para todos os associados e mais 4 familiares. Ou seja, nós democratizamos um serviço para que o associado pudesse ter acesso na palma da mão onde ele estivesse, na zona rural, urbana, capital, interior, dentro ou fora do estado de Ceará. Quadruplicamos os locais de atendimento para o nosso odontológico, ampliamos o nosso jurídico, melhoramos as instalações da nossa sede. Enfim, se eu for aqui falar, eu vou passar um tempo muito razoável. Então, eu acredito que a equipe da diretoria executiva, os representantes, estão juntamente comigo desenvolvendo um trabalho para que a gente deixe uma marca que vai ficar na história. Antes da gente passar para outro ponto, queria saber do senhor, como o senhor falou da importância de melhorar a comunicação interna, como é que fica esse contato com o associado, justamente para que o senhor possa escutar as demandas também e transformar essas disputas em projetos, em ações dentro da associação, né? Como é que está esse retorno? O senhor fez aqui um balanço de várias coisas, de vários projetos pensados pelo senhor, pelo seu mandato, pelo trabalho, pela sua equipe. Está agradando a ponta? O que é que o senhor tem recebido de depoimento da categoria? Eu fico muito medo de falar dentro da minha bolha, porque o feedback é sempre muito positivo. Eu acabei me esquecendo que só no nosso clube foi um investimento de mais de R$1 milhão de melhorias. E agora vamos inaugurar o restaurante, inauguramos há poucos dias a lojinha, colocamos vidro temperado em torno da piscina, construímos banheiros novos, melhoramos os chalés, construímos praças, enfim, foram várias melhorias no nosso clube. E onde nós sempre estamos, a gente tem um retorno muito positivo. A comunicação é um grande desafio, porque muitas vezes tudo que você faz nem sempre chega com muita clareza para o público-alvo.
Eu costumo dizer que a comunicação, ela comunica e tem que gerar ação. Então, não adianta você simplesmente fazer algo, sendo que as pessoas não estão sabendo do que elas estão se beneficiando. E eu falo sempre que, no caso da associação, a gente prega um sentimento de pertencimento. Porque uma associação, seja ela qual for, ela tem que ter uma filosofia básica que o associado ele é o dono da própria empresa. Porque eu trato a associação como uma empresa social, sem fins lucrativos, mas, ao mesmo tempo, esse lucro, essa vantagem é para quem é dono, no caso, o associado que todo mês contribui com aquela mensalidade. Então, a gente percebe que nós estamos tendo uma assertividade razoável na comunicação, mas que sempre tem que melhorar, seja pelas plataformas digitais, do Instagram, do WhatsApp, seja também ter um discurso único da diretoria junto ao associado, especialmente quando vai fazer as visitas nos quartéis. Nos últimos 2 anos, nós criamos alguns mecanismos de quebrar barreiras relacionadas ao ingresso nos quartéis, porque nós passamos uma temporada tenebrosa entre 2020 e 2022, por conta do motim do movimento paragista que ocorreu naquela época, e os quartéis estavam fechados. Então é como se nós fôssemos inimigos do comando e não tivéssemos a boa intenção de melhorar para a nossa tropa e buscar os benefícios nos quais a gente acredita que é importante. Então, com muito diálogo com os comandantes, nós fomos tendo acesso aos quartéis para melhorar essa comunicação ao vivo, presencial, porque nada supera uma conversa teste a teste, né? Olho no olho, junto com a pessoa, para que ela possa colocar para fora aquele sentimento que muitas vezes é equivocado, mas no achar dela, na convicção dela, ela tem certeza que o que nós estamos fazendo era errado. É quando você tem a oportunidade de apresentar um contra-argumento com uma realidade na qual ele não conhece, acaba que favorece muito a comunicação, a gestão e o próprio associado. Você falou aí em diálogo, né, na importância desse tete-a-tete. A gente falou de várias coisas positivas também aqui, mas acredito que seja um desafio para a sua gestão estar ouvindo as demandas de melhoria de trabalho, de condições de trabalho para esses profissionais. Aí, nesse sentido, abre a oportunidade também para a gente falar sobre a Aliança pela Segurança Cearense, que foi lançada recentemente. Como é que você enxerga hoje as condições de trabalho, salários, questões como cuidar da saúde mental do profissional também? Como é que essas discussões elas são trabalhadas dentro da ASPA? Felipe, eu sou representante há 15 anos e, inclusive, o slogan da nossa gestão é representar e inovar. Então, está no meu sangue, está no meu DNA. As lutas que, num tempo pretérito, eu acabava não compreendendo que tinha que ter uma diplomacia maior, entendendo que o diálogo, respeitando a hierarquia de disciplina, respeitando as autoridades, mas, ao mesmo tempo, se fazendo ser respeitado, era importante. E, graças a Deus, no momento certo, nós chegamos na presidência para ter a oportunidade para que, através desse diálogo com as autoridades, seja ela dos comandos, dos secretários de Estado, das pessoas que fazem parte do parlamento, para que elas possam conhecer um pouco mais a nossa dor, a dor do policial militar, do bombeiro militar, porque se esse profissional está satisfeito, é algo que é óbvio, mas que tem que ser dito. Vai desaguar favoravelmente, positivamente para a sociedade. Porque não existe nenhum profissional aqui no Ceará, no Brasil e no mundo que esteja presente em todos os lugares, 24 horas por dia, do que o policial fardado. Nesse caso, no Ceará e no Brasil, o policial militar. Então, é ele que está na ponta da lança, é ele que está tomando um café com a Dona Maria na calçada e passando aquela confiança de ela saber, na hora que ela precisar, ela vai chamar aquele policial militar. E, ao mesmo tempo, ele está diretamente no confronto, num momento muito complexo, muito difícil, que é o enfrentamento contra o crime organizado. Então, se formos avaliar agora os resultados das prisões que ocorreram nos últimos dias, quem mais prendeu, quem mais fez o seu papel de cumprir a lei e fazer com que as pessoas pudessem ter essa esperança de confiar que a insegurança ela vai
se não ser exterminada, ela vai se diminuindo ao longo do tempo, é o policial militar. E esse que mais se arrisca, esse que mais está próximo da população, é o menos valorizado. Então, a Aliança pela Segurança Cearense vem através de um sentimento de dor latente do militar estadual de não ter esse reconhecimento. Se formos avaliar nos últimos 10 anos, nós temos uma estagnação por parte do governo do Estado em melhorias, não só a questão salarial, mas melhorias de trazer individualmente a dignidade do militar estadual. Nós tivemos uma grande conquista, é inevitável, e a gente tem que ser justo, que foi a lei de promoções no ano de 2015, a época do primeiro ano do governo Camilo Santana. Porém, de lá para cá, nós temos uma lacuna de uma década sem ter algo que possa ser dito assim, olha, de fato, ocorreu investimento no homem, na mulher, policial e bombeiro militar no estado de Ceará. Por mais que se faça propaganda do governo anterior e do atual, que existe um investimento vultuoso na segurança pública, o investimento mais importante é no equipamento humano, porque é o homem e a mulher que está na ponta, fazendo com que as pessoas elas possam realmente ter pelo menos a sensação de segurança pública. E é o que não está acontecendo no Ceará, porque quando se compara com os outros profissionais, e eu prego a integração, a união entre todas as forças de segurança, juntamente com a população e o próprio governo. Mas outros profissionais tiveram melhorias significativas na carreira, enquanto nós ficamos para trás. Porque a lei de promoção foi uma conquista, porém ela tem que estar compatível com o salário. Pasme, Felipe, e a todos vocês que assistem à ANC. O policial militar é promovido e na sua primeira promoção, depois de quase 10 anos, ele não dá para comprar um botijão de gás com um aumento tão insignificante no salário. Eu escutei de um amigo meu do interior, e é uma fala que todo mundo fala, né, que é relacionada a se eu comprar de veneno e tomar, eu não fico nem tonto. De tão pouco que é a diferença salarial de depois de quase 10 anos de serviço prestado, que é a promoção do soldado para o cabo. E piora, porque ele vai ser promovido depois de 7 anos para terceiro sargento, é obrigado a comprar uma farda bonita, que a gente chama de túnica, e vai para uma formatura, a família fica alegre, todo mundo fica animado, achando agora nós vamos poder pagar a prestação do carro, ou agora nós vamos pagar aquele colégio mais caro para nossa filha, ou nós vamos agora poder comprar nosso apartamento e pagar a prestação desse novo imóvel. Infelizmente, mais um leve engano, que não vai dar para pagar nem a conta de energia, porque não vai aumentar 1% no seu ordenado. Então, esse mesmo profissional, se ele for novo, ele ao invés de estar empenhado em trabalhar com todo vigor e determinação em favor da sociedade, ele vai estar estudando para outro concurso público. E aquele mais antigo, ele está simplesmente mais acomodado, não porque ele quer, mas é porque ele não tem um incentivo, não tem uma motivação real por parte do governo do Estado. Foi isso que o senhor pensou lá atrás, quando o senhor me falou aqui? Olha, eu entrei pensando em passar só 5 anos. Era nesse sentido? Felipe, para ser bem sincero, eu entrei na corporação civilzão, né, como o pessoal comenta, eu não tinha servido às Forças Armadas, e quando eu vi o aperto interno, né, a rigidez do militarismo, eu não me senti confortável, porque eu sempre gostei muito da minha liberdade, eu sempre fui muito questionador, e no decorrer desse tempo, quando eu fui impedido de tomar posse no concurso da Polícia Civil, porque eu fui um dos acusados a ser líder do movimento paradista 11 e 12, anteriormente eu tinha passado em outros concursos que eu não me identifiquei que talvez eu poderia, por exemplo, cumprir expediente na Caixa Econômica, que eu passei na Caixa. Então eu vou cumprir expediente, eu não me vi naquela vibe. E aí eu fiquei nos concursos da área policial. E aí outros que eram fora do Ceará, eu não pensei em me mudar do Estado. E aquele que eu me identifiquei, que era a Polícia do Estado, eu fui impedido. Então, quando aconteceu isso em 2012, eu percebi, eu tenho que ficar aqui para mudar de dentro para fora. Eu tenho que fazer verdadeiramente a mudança que eu quero ver no mundo, como diz Gandhi. Inclusive, na placa da nossa turma, lá em Crateús, eu coloquei essa frase. Então, o meu mundo é a minha corporação, o meu mundo é a nossa tropa. E esse mundo ele tem que ser mudado. E a ferramenta de mudança, para quem está na base, para quem está
no chão de fábrica, como se diz quem é os operários, é através da representatividade. E nós apostamos nisso em 2014, quando elegemos um deputado estadual mais bem votado da história da política cearense e um cabo da polícia para deputado federal, tendo um paralelo, obviamente, nesse caso, eles ascenderam para a política partidária para que nós tivéssemos mais liberdade de interlocução com o governo e também pudesse mostrar para a sociedade a nossa realidade, e a política associativa, que são as associações que elas fortalecem ainda mais a base também com as ações sociais. E de lá para cá, tanto vem o desapontamento do governo do Estado e também junto a essas lideranças, porque elas meio que desviaram o foco. Elas não entenderam que a busca da representatividade, especialmente no caso da classista, daqueles que não têm voz, porque o militar não tem direito à sindicalização e não tem a mesma liberdade de expressão plena que tem um servidor civil, eles precisariam ter uma coerência em buscar a todo momento o diálogo, porque o governador, o comandante-geral, o secretário de segurança, seja qual for a autoridade, para eu entender a minha dor, eu tenho que dialogar, eu tenho que mostrar, eu tenho que explicar, eu tenho que, inclusive, muitas vezes, apresentar para ele o que ele vai ganhar como político, o que a sociedade vai ganhar, não é só o profissional. Então, quando eu falo relacionado à valorização do policial militar e bombeiro militar, aquele que protege e salva a vida, não é só porque eu quero que aquele coitado seja mais valorizado. Não é só eles. É porque eu tenho certeza que, se ele tiver estímulo, naturalmente ele vai fazer com que a qualidade do seu trabalho vai ser muito mais bem elevado, vai ser muito mais feito com estímulo ou com coragem, com determinação, em razão de você ter uma injeção de ânimo. E isso é o básico para qualquer empresa, para qualquer iniciativa privada ou pública. Se você for ver, o policial penal do estado de Ceará, ele tem o final da carreira com o dobro do salário da praça da polícia e do Corpo de Bombeiros Militar. E melhorou muito, ao longo do tempo, as condições de trabalho dos policiais penais do estado de Ceará. Então, quando faz esse paralelo, em comparação, por exemplo, à Polícia Militar de Goiás, dentre outras polícias militares do Brasil, você vê que são dois pilares que fazem com que surta efeito diretamente na segurança pública. Respaldo para trabalhar do governo do estado. Mas como assim, boys? E o respaldo, você quer dizer em quê? Existe o judiciário, que cá entre nós, muitas vezes, mais atrapalha do que ajuda, em razão de uma interpretação individualizada de vários juízes, especialmente na audiência de custódia. Isso é fato, eu conheço vários juízes que, infelizmente, colocam na rua criminosos com armas com grosso calibre, ou com uma grande quantidade de drogas, e eles estão preocupados se o preso ele foi maltratado pelo policial. Essa é a realidade. O Ministério Público, muitas vezes, ele não é contundente, ele não é tão aguerrido em fazer as denúncias contra os criminosos, mas o governo do estado, ele é o dono da caneta, ele é o patrão daquela instituição onde esses trabalhadores eles estão desenvolvendo o seu trabalho. Isso quer dizer que a parte disciplinar ela tem que ser mantida, mas existe muitas vezes processos disciplinares que são totalmente distorcidos e descompassados com a própria lei, que legitima o trabalho policial, por exemplo, relacionado às excludentes de ilicitude. Então, se eu tenho um confronto policial e aquele bandido é tombado, então eu protegi a minha vida ou a de terceiro, ou seja, ocorreu uma legítima defesa, ou o estrito cumprimento do dever legal, para que aquele cidadão ou aquele bandido, ele, infelizmente, perdesse sua vida. E isso não caberia, em tese, qualquer encaminhamento doloroso interno para aquele policial ser afastado e ter o risco de perder o seu emprego. Então, aquele medo, muitas vezes, de você perder o emprego e a própria liberdade, no caso da auditoria militar, que é formada por 4 oficiais, isso acaba influenciando também nas atividades policiais de você ter um enfrentamento mais contundente na criminalidade. E o outro pilar é relacionado à valorização salarial,
Mas eu não estou falando simplesmente, vamos aumentar 30% do salário do policial e bombeiro militar. Não é isso. É você ter a compatibilidade da carreira com o salário. Não faz sentido você ganhar, por exemplo, um soldado ganha R$ 5.850. E aí ele vai ser promovido a cabo. Aí vai ficar R$ 5.900, 900 e poucos reais. Como assim? Foi promovido. E qual foi a vantagem financeira? Aí depois outra promoção não tem outra vantagem financeira. Então qual é o sentido de ser promovido? Se você não tem verdadeiramente a valorização salarial compatível com a responsabilidade que você adquire nas suas promoções. Então, essa anomalia que existe no Estado de Ceará é o que tem que ser corrigido, no que diz respeito à valorização. Obviamente, tem outros dispositivos que são necessários serem melhorados, a diminuição do interstício das promoções, ser criado dispositivos internos de mérito intelectual, para que haja uma ascensão profissional mais célere, ao invés do cara estudar para concurso fora, ele vai estudar para um concurso interno. Para sargento, por exemplo, nós já estamos aí numa guerra com relação ao edital, por exemplo, do Corpo de Bombeiros Militar, no cargo pró-oficial, que no edital, de forma errônea, não contemplou a Lei Orgânica Nacional das Polícias e Bombeiros Militares, que é a nossa luta aqui no Ceará, que é a luta da Aliança pela Segurança Cearense, que é composta pela ASPRA, pela ABSS, a ASOF, a Associação das Viúvas e a Associação das Praças do Cariri. E, nesse sentido, nós estamos entrando com ações judiciais para poder promover o direito do associado que tem mais de 30 anos poder prestar o concurso para oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Não era necessário, porque se estivesse cumprindo a lei e o Estado de Ceará, desde dezembro de 2023, está descumprindo essa lei orgânica nacional. E alguns interpretam de forma equivocada, até para deixar claro, para quem conhece um pouco da lei, não existe prazo, é para ser de forma imediata o cumprimento da lei. O único prazo que existe é no ingresso na corporação PMBM de nível superior, que é até 2029. Então, é uma luta nossa, dessas 5 associações, para que a gente possa ter a união entre a tropa, policiais e bombeiros militares, a sociedade, entendendo que é crucial que exista esse tipo de reconhecimento por parte do governo do Estado e o governo, né, nesse tripé de união, para que essas forças possam também combater o crime organizado aqui do Estado de Ceará. Queria que você pudesse falar também sobre um ponto que é importante, a questão das escalas, né? Se isso tem sido um problema também. Com certeza. E durante todas essas reivindicações que o senhor apresentou, como é que tem sido o diálogo com, por exemplo, o líder do governo na Assembleia Legislativa, com a busca por um diálogo mais próximo com o Eumonide de Freitas, governador do Ceará, porque a gente nota reivindicações, tons críticos, mas um posicionamento que busca um diálogo pacífico para a resolução dessas demandas. Felipe, eu fiz inclusive um vídeo ontem para falar sobre esse diálogo com o governo que não está acontecendo de forma efetiva. Porque quem tem a caneta? Quem está com a caneta na mão? Essa caneta está na sua mão, Felipe. A caneta do governo do Estado está na mão do governador Eumonide de Freitas. Ele veio de movimento popular. Então ele conhece as entranhas de uma associação, de um sindicato. Ele sabe que esses movimentos populares, eles são fundamentais para a democracia e, por que não dizer, para a representatividade que culmina na representatividade política, na qual hoje ele é governador do Estado. E como é que ele, até hoje, depois de quase 3 anos de mandato, ainda não recepcionou as lideranças classistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar? Porque existe um paradoxo de interpretação. Não, mas é o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar que representa a tropa. Não, eles foram nomeados. Como é que alguém que é nomeado, de cima para baixo, pode falar em nome daquela base? O governador do Estado, ele fala em nome de 9 milhões de cearenses, porque ele foi eleito. E assim sucessivamente, seja na majoritária ou na proporcional, na política partidária. E no caso relacionado aos trabalhadores do serviço público, seja civis ou militares, a base são os sindicatos para os servidores civis e para os militares estaduais, as associações de militares estaduais, que por acaso a nossa é a maior, com 13 mil associados, juntando as outras
4 associações, são 18 mil associados. Então, nós já tivemos interlocução com o comandante-geral da Polícia Militar algumas vezes, com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, abro parênteses, é um grande parceiro, um amigo, e ajuda nessas interlocuções, Coronel Barreto. Tivemos com o líder do governo, como você mencionou, por 3 vezes, não sei o que aconteceu, já vai fazer quase 3 meses que ele não tem mais contato conosco, não tem mais interesse, eu não sei verdadeiramente o que ocorreu. Estivemos uma vez com o presidente da Assembleia, deputado Romeu Aldigueri, que inclusive, em primeira mão, eu lhe adianto que tem um projeto na Assembleia que foi apresentado pelo deputado Leonardo Pinheiro, que é presidente da Comissão de Defesa Social. E eu já sei que foi indicação do próprio presidente da Assembleia que esse projeto fosse protocolado com a intenção de promover uma frente parlamentar para discutir a Lei Orgânica Nacional, das PMs e BEMs. Então, de certa maneira, a nossa interlocução já está surtindo efeito. Essa frente parlamentar verdadeiramente acontecendo, o principal ponto que vai ser debatido é o escalonamento vertical salarial. Inclusive, já tenho informações que existe um estudo deles. Eu não sei se tem o mesmo parâmetro do nosso, porque nós contratamos a Fundação Sintaf e essa fundação séria, que é dos fazendários, fez um estudo técnico do impacto financeiro e mostrou também que o Estado tem condições financeiras de bancar essa nossa proposta. Então, é uma proposta coerente, é uma proposta factível, mas que, para que ela possa realmente ser, pelo menos, avaliada, nós temos que ser recebidos. Então, a gente está na esperança de ser recebido pelo chefe da Casa Civil, Chagas Vieira. Falei com ele por mensagem de WhatsApp e, aparentemente, esse momento vai acontecer, pelo menos nós esperamos que aconteça. Então, falar que tem um diálogo com o governo, eu não sei até que nível a pessoa possa interpretar que, de fato, nós estejamos sendo escutados. Ouvir alguns, né, do segundo escalão, algumas pessoas que possam estar próximas ao governador, nos ouviram. Mas se escutou o suficiente para passar para o governador, eu não posso afirmar. Eu creio que, como grande empresa que é qualquer uma, e o governo do estado não é diferente, uma prefeitura não é diferente, seja o que for, quem realmente vai dar o encaminhamento é o cabeça. O cabeça é o governador Elmano de Freitas, no qual eu, mais uma vez, clamo a oportunidade de sentar para que nós possamos verdadeiramente negociar. Nós não queremos o céu, nós só queremos um mínimo de dignidade. E trazendo a questão da escala que você falou, nós já tratamos com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sampaio. Ele demonstrou simpatia e, inclusive, eu comentei com ele, relacionado ao efetivo, que muitas vezes, se ele for mais bem aproveitado, nós teríamos um efetivo maior na rua e, em consequência, melhoraria a escala. Porque a nossa escala do Ceará, ela é muito sacrificante. E aí afeta diretamente a saúde mental do policial militar e, em consequência, a família. Você imagina você trabalhar numa escala de 12 horas ininterruptas e você depois ter 24 horas para descansar e depois tirar mais 12 horas para descansar 48 horas. Porém, com detalhe, principalmente na região metropolitana, você morando distante, então sua escala não é 12 horas, se torna 14, 15 horas. E no pouco de folga que você tem, por necessidade financeira, você tem que tirar hora extra. E aí você não dorme, você não tem convívio familiar, você sacrifica seu corpo, você não se alimenta bem, a sua saúde mental vai para o espaço e quem paga a conta não é só o policial militar, é a própria sociedade, porque não vai estar preparado psicologicamente para desenvolver o seu trabalho com qualidade. Então, a escala, ela juntamente com o escalonamento salarial, se torna os dois pontos cruciais para melhorar a qualidade de vida do policial militar e bombeiro militar do estado de Ceará. Já temos pelo menos aqui os 3 pontos da nossa entrevista. Um deles que eu queria que o senhor abordasse é o seguinte: houve um estudo, uma preparação, inclusive o senhor falou, olha, nós temos um estudo que mostra ao governo do estado que existem condições orçamentárias para atender às nossas necessidades. Existe algum modelo de algum estado que tenha implementado tudo aquilo que o senhor está propondo para melhorar as condições de trabalho da categoria, que tenha dado certo, para o senhor apresentar, olha, estado tal tem feito isso aqui, está dando certo, inclusive está tendo efeito no campo, na rua, a população está mais segura?
Olha, além do que eu falei, porque o Brasil é uma coxa de retalhos, especialmente na Polícia Militar. Cada estado tem o seu jeito, tem sua cultura, tem suas peculiaridades. Mas eu vou dar um exemplo de um estado que esse estado diminuiu custos com relação a investimentos em aumento de efetivos, Santa Catarina. Santa Catarina diminuiu o efetivo. Hoje o efetivo em 2025 de Santa Catarina é menor do que 10 anos atrás. Isso quer dizer que, ao invés de quantidade, falei isso para o comandante-geral da Polícia Militar, nós precisamos de qualidade. E um dos pontos predominantes, no qual o debate vai se estender muito para eu falar a respeito, inclusive eu palestrei no centro de eventos há alguns meses atrás para falar sobre o Ciclo Complete Polícia, que é um tema que era para ser nacional e trazer uma modernização que só o Brasil em todo o planeta Terra não tem. É uma aberração. Né? Só o Brasil, porque os outros dois países são irrelevantes, que é Guiné-Bissau e Cabo Verde. Então, não cabe chamar de país, com todo respeito a essas pequenas nações. Mas só o Brasil não tem ciclo completo de polícia. Se complete polícia nada mais é que cada polícia ela cumpriu o seu papel do início até o final do processo judicial. Ou seja, a Polícia Civil ela é um grande cartório que tem que receber tudo da Polícia Militar para depois encaminhar para o Judiciário. Então, ela se torna um gargalo. E ao invés disso, a própria Polícia Civil poderia iniciar, né, os seus procedimentos, seja investigatórios, ou por portaria, ou seja do que for, os seus trabalhos talvez de muito mais relevância relacionadas aos crimes de maior repercussão, encaminhar para o Judiciário, e a Polícia Militar cumpriria um papel dos crimes ordinários e encaminharia diretamente para o Judiciário, sem necessidade da figura do delegado. Então, em Santa Catarina, lá não tem um ciclo completo de polícia ainda, mas eles já aplicam o termo circunstanciado de ocorrência para todas as forças de segurança, que são os crimes menores, os crimes de até 2 anos. Então, se formos avaliar, em estatística, 85%, 88% dos crimes são os crimes menores, são os crimes pequenos, que a própria Polícia Militar, onde ela estiver, ela resolve. Não precisaria da Polícia Civil. Então, por exemplo, uma cidade como Monsenhor Tabosa, que ela ficaria mais de 100 quilômetros para a cidade polo mais próxima dela, para Canidé ou Crateús, por exemplo. Então, ao invés de o policial militar sair de lá e percorrer 130 quilômetros para ir, 130 quilômetros para voltar, ou seja, 260 quilômetros, tendo despesa para o Estado, arriscando a vida dos policiais, desguarnecendo o município, ele próprio, na viatura, iria fazer o seu TCO para encaminhar para o Judiciário. Diminuiria a despesa para o Estado e essa economia poderia ser favorecida na parte salarial do policial militar. Então, é algo que já começou de forma muito pequena aqui na Polícia Militar do Estado de Ceará, só na BPMA, que é o Batalhão Ambiental, tem a perspectiva de expansão, mas está muito moroso, né? Não está do nível que eu acredito que deveria ser. Traria mais profissionalismo para a Polícia Militar e essa economia, com relação ao erário, poderia favorecer o investimento do equipamento mais importante, como eu falei, que é o homem e mulher da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então, tem Santa Catarina como um grande exemplo, Goiás é um exemplo também a ser seguido no que diz respeito a respaldo e a salário na carreira. Então, é um estado que se tornou referência nacional. E outros estados que eu poderia citar, mas trago esses dois exemplos como estados que, de fato, têm um investimento direto na capacitação, em também assumir responsabilidades, no caso para a Polícia Militar, e, em contrapartida, ter essa valorização financeira para esses profissionais. Antes da gente passar para o nosso último ponto, e aí é uma curiosidade, que nós temos alguns representantes da Polícia Militar na política que acabaram conseguindo aí ganhos para a categoria, ou pelo menos no sentido de representatividade. Capitão Wagner, soldado da OAL na própria Câmara Municipal, Sargento Reginaldo do Corpo de Bombeiros na Assembleia Legislativa. A minha pergunta talvez um desejo do senhor, talvez lançar uma pré-candidatura, pensar em ingressar no meio político para que, além do trabalho que o senhor desenvolve na ASPRA, o policial militar, o profissional do Corpo de Bombeiros, ter mais voz, ter alguém para representar de forma mais próxima, para estar lutando, por exemplo, no parlamento, por essas causas tão importantes que o senhor listou aqui? Felipe,
não conheço no estado de Ceará alguém que tenha uma trajetória tão longa, igual a minha, no que diz respeito à representatividade classista. Então, desde 2011 até hoje, eu cumpro o meu papel com muito entusiasmo, com muita felicidade. Me sinto hoje, como presidente da associação, extremamente realizado. Eu não tenho vaidade nenhuma de ser candidato a deputado. Porém, eu faço parte dessa história de ter elegido esses deputados. Nós fizemos com que, em 2014, o capitão Wagner fosse o deputado estadual mais bem votado da história da política cearense. E o Cabo Sabino foi eleito deputado federal. Inclusive, o Sabino era presidente da associação na qual eu presido hoje. Então, de lá para cá, se formos avaliar, nesses 11 anos de representatividade política por parte desses personagens, eu e outros tantos não se sentem tão bem representados mais, porque eles trouxeram muitas questões ideológicas, trouxeram outras categorias, e eu tenho uma frase que eu reverbero onde eu chego: você só pode representar o que você é. E eu sou policial militar e posso ainda representar o bombeiro militar porque é o é a mesma lei, são as mesmas regras, mas quando eu me coloco para representar outras categorias, vai haver conflito. E por mais que eles tenham tido o seu legado, e eu tenho muita consideração por todos os personagens que você acabou de mencionar, sou amigo deles, parabenizo pelo trabalho desenvolvido, eu não enxergo mais neles a condição de me representar como policial militar. E muitas pessoas, desde o ano passado, me provocam e agora já estão me cobrando para ser candidato o ano que vem. E eu não tenho vaidade nenhuma de ser candidato. Eu não tenho uma necessidade, eu não me sinto na obrigação, eu tenho que ser candidato a todo custo. Porque qual a interpretação do senso comum? O Boy está na presidência para ser candidato a deputado. Mas calma aí, olha a minha história. Eu tenho 15 anos sendo representante, porque em 2010 eu já era voluntário. E agora eu estou tendo visibilidade, mas eu, com muita resiliência, fui subindo degrau por degrau na representatividade classista. E eu tenho o mesmo sentimento que muitos têm com relação às lideranças políticas. Então, será se de fato não chegou a hora de nós mudarmos a estratégia? Será se eu não poderia, de fato, ser essa nova voz? Então, esse questionamento não é só meu. Eu estou sendo pressionado para ser candidato o ano que vem e eu estou ponderando, porque, em primeiro lugar, eu tenho que ter muita responsabilidade com a entidade na qual eu presido. Então, o nosso grupo, ele está unido em qualquer decisão e a decisão não é minha. Eu já falei para muitos e pela primeira vez eu vou falar em público. A decisão da minha candidatura para 2026 depende muito mais da própria tropa do que minha no aspecto pessoal. Porque se eu inflar o ego e dizer eu quero ser candidato, é uma decisão só pessoal. Ou seja, eu estou simplesmente colocando o meu desejo íntimo acima da coletividade. Então, se a nossa categoria, que é formada por policiais militares, bombeiros militares, ativos e veteranos, pensionistas, que dá um total de 38 mil pessoas, que em geral se tornariam 38 mil famílias. Grande parte dessas pessoas me enxergarem como uma liderança com competência, com capacidade de enfrentar uma campanha eleitoral onde nós sabemos que vai além dos muros dos quartéis. Eu sempre falo que uma coisa é a bolha da Aspra, outra coisa é quando você vai para o campo aberto para uma campanha eleitoral onde, infelizmente, o jogo é muito mais injusto e nós temos que manter os nossos princípios, os nossos valores. E eu não vou abrir mão disso. Então, em resumo, o que eu posso dizer a você, Felipe, que a decisão não é minha, mas eu me coloco à disposição. Perfeito, Sargento Borges, eu queria que você aproveitasse aqui esse momento final para... A gente está encerrando, chegando no final do nosso bate-papo, da nossa entrevista, para dar o seu recado para o cearense que está nos acompanhando no YouTube, na rede de rádio, principalmente para aquele policial militar, para aquele bombeiro que se sente representado pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo na ASPA. Essa câmera toda sua, fica à vontade.
Primeiramente, Felipe, agradecer a você e todos que fazem parte do grupo ANC. Mandar um abraço especial para o César, grande amigo. E a você, cearense, e especialmente o cearense lá de Crateús, que é a minha terra amada, e o cearense que veste aquela farda da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ou aqueles que penduraram a farda, mas continuam sendo esses heróis que deixaram seu legado em defesa da sociedade cearense. Podem ter certeza que essa pessoa que vos fala é um cara que, na sua jornada de vida, se mantém firme com o mesmo propósito, de fazer com que esse coletivo, que é o nosso grupo chamado Tropa internamente, e aí eu puxo um pouquinho também para a minha região do Sertão de Crateús, porque eu lá tenho raízes e eu quero muito bem aquela região. Podem ter certeza que o nosso intuito é fazer com que o, o nosso legado, para quando a gente olhar para trás, a gente vai conferir que foi feito tudo o que foi possível fazer dentro de uma democracia, dentro do diálogo, fazendo com que todo esse trabalho não seja de uma pessoa só. Aquele idiota que acha que está acima das demais e ele simplesmente se enxerga como um salvador da pátria e que vai resolver o problema do mundo sem precisar de ajuda, pelo contrário. Então, se for para fazer algo a mais por você, irmão de farda, eu me coloco aqui como um cara que sou grupo e faço com que nós todos sejamos uma unidade só. Tamo junto. Perfeito, e com esse recado a gente encerra mais uma edição do Destaque ANC, agradecendo sua companhia e audiência. Até o próximo episódio.